Olá, vamos dar início a mais uma aula. Eu sou o professor Stanley Costa aqui do canal Deriva Mate e na aula de hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a introdução aos conjuntos. Na introdução dos conjuntos nós vamos trabalhar com três elementos principais logo de início, que seria o conjunto em si, o elemento e a pertinência entre elemento e conjunto. Na introdução dos conjuntos, eu tenho que ficar atento que o conjunto ele vai vir representado de duas formas para mim. Ele vai vir representado entre chaves e ele vai vir representado entre diagramas, que é o famoso diagrama de Venn. Vamos sempre começar com uma letra maiúscula e aqui dentro das chaves a gente vai colocar todos os elementos que a questão está determinando para a gente a respeito de conjuntos. A mesma coisa aqui no diagrama de Venn. Aqui no diagrama de Venn eu tenho que lembrar: o conjunto vai ser sempre representado por uma letra maiúscula, qualquer letra do alfabeto. Aqui eu falei uma letra maiúscula A dentro do diagrama de Venn. O diagrama de Venn nada mais nada menos é esse círculo, onde eu vou também colocar todos os meus elementos descritos na minha questão, formando o meu conjunto. Conjunto e elemento. A gente já sabe que o conjunto ele vem representado de duas formas. Ou ele vem em chaves ou ele vem em diagrama. Eu vou representar da melhor forma possível, dependendo a pedido de cada questão. Vamos ver um exemplo de como eu estou fazendo a representação do conjunto em chaves. Aqui nas chaves eu trouxe para vocês o conjunto A, e aqui dentro do conjunto A eu coloquei alguns elementos do conjunto dos números naturais. Então vamos lá, 0, 1, 2, 3 e 4. Mas eu também posso fazer a representação desse conjunto, como eu acabei de falar para vocês, por diagrama. Conjunto A, ele vai ser igual aqui. Lá no diagrama eu vou fazer um círculo e aqui dentro desse círculo eu vou colocar para mim todos os elementos do meu conjunto A, que no caso eu vou utilizar os mesmos elementos aqui do conjunto que eu coloquei entre chaves. Então seria 0, 1, 2, 3 e 4. Então eu tenho duas maneiras de representar um conjunto. Eu posso representar esse conjunto entre chaves e posso representar ele em diagramas. Por exemplo, se eu te peço aqui conjunto dos números pares, vamos fazer os 5 primeiros números pares. Esse P aqui significa de números pares. Lembra, sempre letra maiúscula. Vou representar entre chaves e vou representar ele também na forma de diagrama. Então eu tenho duas formas de representar esse conjunto. Ou eu represento entre chaves ou eu represento em forma de diagrama. Como eu estou te falando, eu quero te descrever um conjunto dos números pares. Então vamos colocar os primeiros números pares. 0, 2, 4, 6 e 8. Lá no diagrama. 0, 2, 4, 6 e 8. Beleza. Sendo assim, eu já sei montar um conjunto e eu já sei como descrever os elementos. Agora vamos para o ponto principal. Eu tenho um conjunto A com determinados elementos que vai 0, 1, 2, 3, 4. Aqui é que está a chave do problema. Toma cuidado, eu estou falando de conjunto e estou falando de elemento. Eu tenho um conjunto, mas não quer dizer e nem posso te afirmar que aqui eu tenho 4 elementos. Por quê? Porque agora no conjunto a gente vai ter que ficar muito atento a esse cara que é o 0. E o 0 ele é um número e ele tem que ser somatizado com isso aqui. Olha aqui, ó. Se eu te perguntasse quantos elementos eu tenho aqui nesse conjunto, aí ia me falar, eu tenho 4 elementos. E eu te diria, não tem 4 elementos. Por quê? Ó, eu tenho 1 contando com 0, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 elementos dentro desse conjunto. Quando eu te pergunto conjunto dos números pares, fica bem mais fácil para te ver quantos elementos eu tenho aqui dentro. Por quê? Porque lá no conjunto dos números pares dá para eu diferenciar aqui. Aqui já fica um pouco enrolado porque dá aquela ilusão matemática de eu olhar para cá e falar, não, tenho 4 elementos, sendo que eu não tenho 4 elementos. Então o que eu quero te falar? O elemento é a quantidade de possibilidades que vai aparecer aqui dentro para ti dessas chaves. Então você tem que contar todo mundo que aparecer aqui dentro é elemento. Mesmo que for o 0, ele é elemento, tem que ser contado. Então aqui eu tenho 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Lá no conjunto de números pares eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos também. Vamos lá no diagrama. No diagrama eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. O que eu quero te deixar claro é o seguinte: conjunto é a união de vários elementos. E a quantidade de elementos você vai contar cada um que tem aqui dentro. Você não pode fugir disso. Pertinência entre elemento e conjunto. Pertinência nada mais nada menos é o que?
São esses dois símbolos de matemática que a gente está trabalhando aqui, ó. Eu tenho um símbolo de pertence e tenho um símbolo de não pertence. Quando eu estou trabalhando com pertinência, eu só estou te falando isso. Ou esse elemento vai pertencer ou ele não vai pertencer ao conjunto. E ele vai vir descrito com esse símbolo matemático. É um E e um E cortado. Pertence e não pertence. Eu tenho aqui um conjunto A que eu vou trazer para ti. Lembra, letra maiúscula. Vamos representar ele entre chaves para ficar mais fácil, mas também poderia representar ele no diagrama. E aqui nesse conjunto A eu tenho 2, 4, 6, 8. Fechei o conjunto. Tenho um conjunto A que está representado entre chaves. Eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 4 elementos desse conjunto, que são 4 números pares. Pertinência, eu estou trabalhando com a lei de pertinência. Pertinência. Só para a gente poder diferenciar e entender o que significa essa lei de pertinência, que é o pertence e não pertence, que acaba confundindo muita gente aí no dia a dia. Quando eu estou te falando lei de pertinência, eu estou te perguntando se o elemento vai pertencer ou não a esse conjunto. Da seguinte forma, eu tenho aqui 1 e tenho aqui o número 5. Vamos lá. Lembra, eu estou trabalhando com o conjunto A. Eu quero saber, esse 1, ele pertence ao conjunto A? Ele está localizado no conjunto A? Eu vou lá no conjunto A e eu olho. Não, ele não está localizado lá no conjunto A. Então, automaticamente, esse número 1, ele é um elemento que ele não pertence ao conjunto A. Por quê? Porque ele não está aqui no conjunto A. Próximo estudo, 5. Esse 5, ele pertence ao conjunto A? Eu vou lá no conjunto A, eu tenho 2, 4, 6 e 8. Esse número 5 também, ele não pertence ao conjunto A. Mas aí, se eu coloco aqui embaixo 8 e eu te faço a mesma pergunta, esse número 8 aqui, ele pertence ao conjunto A? Sempre estuda lá no conjunto. Não sai respondendo antes de analisar todos os elementos que tem no conjunto. Quando eu analiso aqui no conjunto A, eu tenho 2, 4, 6 e o 8. Então quer dizer que o 8 ele pertence ao conjunto A. E aí eu vou vir colocar pertence. Então matematicamente eu só estou te falando que o elemento ele está lá dentro do conjunto ou ele não está. Ou ele pertence ou ele não pertence ao conjunto. Descrição de um conjunto. Eu já sei que é um conjunto, que é um... Conjunto é o que? É uma série de elementos que vai ser representado ou por chave ou por diagrama de Venn. Nós temos aqui 3 exemplos de conjunto. Eu tenho o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Quando eu faço essa descrição desse conjunto, eu observo aqui no conjunto A, eu tenho A, E, I, O, U. Lembra? Descrição. Como que eu vou descrever esse conjunto? Eu posso descrever esse conjunto como conjunto das vogais. Concorda comigo que eu tenho um conjunto das vogais? Certo? Vamos lá. Aqui na letra B eu tenho que AM, SP, RJ e MG. Eu tenho 4 siglas aqui dentro. Eu posso fazer uma descrição desses conjuntos como que conjunto, a descrição desse conjunto seria conjunto 2 estados brasileiros, que seria os estados que compõem o nosso distrito do Brasil. Ó, Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Estou descrevendo para ti cada conjunto. Para fechar aqui na letra C, eu tenho um conjunto C que tem português, matemática e geografia. Como que eu poderia descrever esse conjunto? Eu poderia descrever da seguinte forma: conjunto, ó, das disciplinas, ó. Eu tenho 3 disciplinas. Eu tenho conjunto das disciplinas escolares. Eu vou até colocar aqui, ó, escolares. Eu tenho conjunto das disciplinas escolares, que são as disciplinas que a gente tem na escola: português, matemática e geografia. Beleza. Eu tenho o conjunto das vogais. Eu tenho conjunto dos estados brasileiros. E eu tenho o que? Conjunto das disciplinas escolares, que é as disciplinas que eu tenho na escola. Aqui no conjunto A, lembra, é elemento, é os caras que estão lá dentro. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 elementos. Conjunto B, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 elementos. No conjunto C, eu tenho 1, 2, 3 elementos. Os conjuntos finitos e os conjuntos infinitos. É onde confunde muito a galera, que é o conjunto finito e o conjunto infinito. Vamos começar a descrever. Eu tenho um conjunto A
e eu vou fazer a primeira descrição desse meu conjunto. Desse meu conjunto A, eu vou representar para ti de novo com os números naturais. 1, 2, 3, 4. Vou fechar aqui. Vou montar um conjunto B aqui embaixo com os números pares. 2, 4, 6, 8. E vou botar o sinal de reticência. Vamos lá. Qual é a diferença do conjunto finito para o conjunto infinito? Lá no conjunto infinito, ele vai vir fechado. Quando eu falo fechado, eu sei onde tem o início dele e eu sei onde tem o fim dele. Aqui nesse conjunto A eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho realmente agora 4 elementos aqui dentro. E eu posso dizer que isso aqui é um conjunto finito. Por quê, professor? Sabe onde você mata que ele é um conjunto finito e um conjunto infinito? Pelas reticências. Aqui no conjunto B eu tenho 2, 4, 6 e 8. Eu posso te afirmar que eu tenho um conjunto infinito. Acabei de falar. A grande diferença do conjunto finito para o conjunto infinito, nada mais nada menos, é esse símbolo aqui, ó. É esse cara aqui. No conjunto infinito, você não precisa colocar todos os elementos. Por quê? Porque você não sabe. Você sabe onde começa, mas não sabe onde termina. Então a gente coloca a representação matemática do símbolo da reticência, que ele significa para mim que esse conjunto é um conjunto de números pares, só que ele não tem fim. Ele vai até o infinito. Diferentemente do conjunto finito, que ele não tem reticências, então ele está me alegando que já acabou aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho só 4 elementos e não posso colocar mais ninguém aqui dentro, porque o meu conjunto ele é finito. Então, a partir de agora eu vou começar a determinar o conjunto finito do infinito só pelas reticências. Apareceu a reticência aqui no final, eu já sei que esse conjunto é infinito, ele não tem fim. Não apareceu a reticência aqui, o conjunto está fechado, arrumadinho, ele é um conjunto finito, então ele tem fim. Um tem fim e o outro não tem fim. Vamos representar esses dois conjuntos por diagrama. Vamos colocar aqui o conjunto A, só para a gente não esquecer o formato do diagrama de Venn, e aqui do lado vamos colocar o conjunto B. Novamente, o diagrama de Venn é só um círculo que eu posso fazer uma representação do meu conjunto. Então eu posso fazer duas representações, ou por chaves ou por diagrama de Venn. Aqui eu vou colocar ó, o conjunto A, 1, 2, 3 e 4. Beleza, é um conjunto finito. Isso a gente já entendeu, porque não tem a reticência, eu sei o início e o fim dele. Já que no conjunto B, dos números pares, eu tenho 2, 4, 6 e 8. Eu tenho que representar que ele é um conjunto infinito pelas reticências, então elas vão entrar aqui embaixo, ó. Viu? 2, 4, 6 e 8 e a reticência entra aqui, quer dizer que esse conjunto ele vai embora para o infinito. Então a gente tem duas situações de conjuntos bem básicas, bem simples, que novamente... O que pode atrapalhar a gente aqui? A interpretação. Então eu tenho que ter calma na hora de interpretar conjuntos. Não é um bicho de 7 cabeças, só que eu tenho que ir passo a passo. Conjuntos finitos e infinitos. Diferença, um é um conjunto fechado, tem início e fim, e o outro a gente representa pelas reticências, demonstrando que ele é um conjunto infinito. Mas não acabou por aí. Vou trazer para ti aqui uma observação que ela é bem importante, para a gente ficar atento. Se caso ele me pede um conjunto A, e nesse conjunto A ele está falando aqui, ó, esse conjunto ele vai sair de 0 e ele vai até 100. Bom, eu tenho que fazer uma representação do conjunto, dos números que vão de 0 até 100. Vamos começar a fazer essa representação. Eu vou pegar aqui um conjunto C agora, vou montar um conjunto C. Lá nesse conjunto C eu vou colocar todos os elementos que ele está me pedindo. Mas aí, eu vou conseguir escrever aqui de 0 a 100? Não, eu não preciso escrever de 0 a 100, mas eu posso fazer aqui, ó, 0, 1, 2, 3, vírgula. A reticência ela pode entrar aqui no meio também, ó. Coloquei a reticência aqui no meio, representando para mim que existem vários números aqui. Só que aí eu não posso esquecer, se eu deixar só com a reticência, eu estou falando que esse número vai de 0 ao infinito. E ele não vai, ele vai de 0 a 100, que é o que ele está me pedindo, ó. Então eu tenho um conjunto C que vai 0 a 100, 0, 1, 2, 3. Quando eu coloco a reticência aqui no meio, subentende-se que existem vários números até chegar ao número 100. Beleza, consegui entender por que a reticência aparece aqui no meio.
justamente para mim não ter que escrever de 0 a 100, mesmo porque são muitos números para ficar destacando dentro de um conjunto. Vamos para um ponto importantíssimo agora. Quando eu estou te falando que eu coloquei a reticência aí dentro, e eu vou te perguntar assim, quantos elementos tem nesse conjunto? Você vai falar para mim, professor, tem 100 elementos nesse conjunto. E eu vou dizer, não tem 100 elementos. Lembra desse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o nosso destaque, ó, é o número 0. Quando eu tenho um número 0, ele tem que ser adicionado a essa contagem. Então não posso te afirmar que eu tenho 100 números aqui dentro. Então eu posso dizer aqui, ó, que o conjunto C, ele tem 101 elementos. Eu estou frisando bastante com esse 0, porque esse 0, na maioria das vezes, muitos dos alunos esquecem desse 0. E ele não é aquele ditado 0 à esquerda, ele tem que ser contado. Então se eu te perguntasse aqui, ó, aqui fica fácil para você conseguir ver. Ah, tem 4 elementos, beleza. Aqui, 1, 2, 3, 4. Mas a partir que eu coloco aqui um 0, ele pode se tornar até uma pegadinha numa prova. Eu quero que você monte um conjunto de 0 a 100 e me descreva quantos elementos tem. Aí você vai lá e marca, tem 100 elementos, mas ele não tem 100 elementos, ele tem 101 elementos. Por quê? Porque daqui para cá ele vai ter 100 mais um, que é o 0. Então vamos ficar bem atento a essa particularidade dos conjuntos. Lembra? Agora a gente viu descrição de conjuntos. Então a gente entendeu que a descrição do conjunto era nada mais, nada menos, é a leitura que eu estou fazendo dos elementos que tem dentro desse conjunto. O que seria a descrição por uma propriedade? É aquela formação de conjunto que, quando a gente se depara em alguma atividade, bate um desespero. Calma. Propriedade. A propriedade, nada mais, nada menos, é uma forma que o autor da questão ele está te dando uma ferramenta resumidamente do que ele quer da questão. Então ele vai fazer o que? Ele te dá uma descrição por uma propriedade. A propriedade ela vai envolver agora alguns pontos principais que a gente vai destacando com o decorrer da aula. Um desses pontos principais seria o que? Esse sinal aqui, que é essa barrinha que aparece sempre dentro dessa descrição. Essa barrinha, nada mais nada menos, significa tal que. Quando eu estou falando tal que, nada mais eu estou falando para ti, ó, eu tenho um número e no lugar desse número, é uma afirmação que eu posso ter vários números aqui dentro. Então, em lugar de onde, tal que, tal qual. Então vamos lá. Vamos entender o que significa essa propriedade. Eu já sei que essa barrinha significa tal que. Significa que em lugar de, qualquer número em lugar de. Vamos para outro ponto. Observe que começou a aparecer alguns sinais matemáticos. Eu tenho esse sinal também que confunde muita gente. E eu geralmente não sei o que é um sinal de maior e o que é um sinal de menor. Outra palavra que confunde o povo. Múltiplo. Ele colocou um conjunto A. Ele quer só que você descreva. Quando ele fala de escrever, lembra, eu tenho que montar. A gente viu lá das vogais, dos estados e das disciplinas da escola. Então eu tenho que montar esse conjunto para ele. X, tal que. X, de novo, X em lugar de X, viu? Palavrinha tal que, X é um múltiplo. Quando ele está falando múltiplo, a gente só vai ter que lembrar da tabuada. Os múltiplos são só os resultados da tabuada. E ele quer o múltiplo de 2. Então eu tenho que ir lá na tabuada de 2, ó. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. É só o resultado da tabuada. Todos os múltiplos que ele te pedir, é só o resultado da tabuada. E agora, esse sinal. Beleza, a gente já entendeu o que significa o tal que. Vamos entender o que significa esse sinal aqui, desse sinal. Para me compreender melhor esse sinal, eu vou pegar ele e vou colocar um de frente para o outro. Viu? Por que eu estou fazendo isso? Que eu quero identificar quem é o sinal de maior e de menor, porque é o que eu sempre me atrapalho. Quando eu coloco um ao lado esquerdo e um ao lado direito, eu passo um traço aqui nesse sinal do lado esquerdo. Ele vai aparecer um número para mim. Eu não sei se você consegue ver. Esse número aqui, ele é o número 4. Tenta visualizar ele como o número 4. E o sinal do lado direito, eu vou pegar e vou fazer o mesmo corte aqui, ó. Ele já apareceu para mim outro número, que seria o número 7. Por que eu estou fazendo isso? Para facilitar a minha interpretação. Já te falei, conjunto é interpretação. Então eu tenho dois sinais, um de frente para o outro. Eu tenho um que quando eu passei um corte deu um 4 e tem o outro quando eu passei um corte deu um 7. Isso quer dizer o que? 4 é menor que 7. Então esse sinal aqui, sempre que vai aparecer do lado esquerdo é o sinal de menor e esse que vai aparecer do lado direito é o sinal de maior.
Ele quer que a gente monte um conjunto A. Vou montar o conjunto A. Eu quero saber quem é esse valor de x, pode ser qualquer número, tal que esse x é um múltiplo de 2 menor que 10. Ó, sinal de menor, lado esquerdo, menor que 10. Então, esse valor de x, ele pode ser quem? Ele pode ser o número 2, é um menor que 10. Ele pode ser o número 4, é um múltiplo menor que 10. Ele pode ser o número 6, é um múltiplo menor que 10. E ele pode ser o número 8, que é um número múltiplo menor que 10. Por que que esse cara não pode ser o 10? Porque lá na questão, ele não está falando para mim menor ou igual. Quando ele não fala menor ou igual, ele está falando eu quero antes do 10. Os números menores que 10, eu não quero 10. Só se caso ele me falasse menor ou igual. Eu tenho 2, 4, 6, 8. Achei o conjunto dos múltiplos de 2 menores que 10, que é isso que a questão está me pedindo. Descrição por uma propriedade. Achei a propriedade que ele está me pedindo sem fazer muito esforço. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu vou fazer outro conjunto A, e nesse conjunto A eu vou te dar uma propriedade. X pertence ao conjunto dos números naturais. Agora eu vou usar o sinal de pertence, como eu te falei. Conjunto a gente vai separar muito com sinais matemáticos. Tal que esse x ele tem que ser um número menor que 3. Com a base que eu já tenho de conjuntos, eu consigo montar esse conjunto pela descrição da propriedade que ele está me passando. Então vamos lá. Ó, eu tenho que o conjunto A vai ser quem? X pertence aos naturais. Beleza. Então eu quero todo número pertencente aos naturais. Quais seriam os conjuntos dos números naturais? Lá nos naturais eu posso começar do zero. Ó. 0, 1 e 2. De novo, eu não vou colocar o 3 aqui dentro porque ele não está me falando que seria igual a 3. Ele só quer os menores que 3. Então eu tenho 0, 1 e 2. Então esse x aqui ele pode valer 0. Esse x ele pode valer 1. E esse x também pode valer 2. Todos eles pertencem, pela lei de pertinência, pertencem ao conjunto dos números naturais. Então a propriedade é apenas uma forma de o autor te descrever o que ele está querendo que você monte o conjunto na questão. Então o conjunto A seria 0, 1 e 2. E esse meu conjunto A ele tem 3 elementos. Por quê? Porque o 0 também conta. Então eu tenho um conjunto A dos números naturais menores que 3, que vai 0, 1 e 2. Conjunto unitário e conjunto vazio é onde a gente tem um pouco também de dificuldade de interpretação. Sendo assim, eu tenho que ficar atento a essa pequena interpretação dos conjuntos. Vamos lá. Quando eu estou te falando conjunto unitário, a gente já sabe desenvolver por uma propriedade. Então eu vou montar aqui a propriedade do conjunto unitário e a gente vai matar ele só pela propriedade. Então vamos lá. Eu tenho um conjunto C. E nesse conjunto C ele está me descrevendo a seguinte propriedade. X pertence aos números naturais, tal que 3 tem que ser 3 é menor que esse número x que eu não sei quem é, e esse número x é menor que 5. Então ele está falando o que para mim? X pertence aos naturais, tal que 3 ele tem que ser menor que esse valor de x aqui, que eu não sei quem é, que eu vou atrás desse número x, e menor que 5. Quando eu estou montando aqui o conjunto dos naturais aqui ao lado, o que vai dar para mim? Lá nos naturais, vamos até o número 5. Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza. Para que eu montei os naturais até o 5? Porque ele está me falando que eu tenho um intervalo desses conjuntos. Ele está querendo nada mais, nada menos, só isso aqui, ó. Observa? Ó, do 3 ao 5. Por quê, ó? Interpreta comigo. X pertence aos naturais, tal que 3 ele tem que ser menor que o valor de x. Olha aqui, ó. O 3 é menor que o 4? É. E o 4 é menor que o valor de 5? Sim. Qual que seria esse conjunto, então? O número que ele está me pedindo, nada mais nada menos, é o número 4. Então eu tenho aqui, ó, 4.
Quando eu observar, só deu um elemento para mim. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho um conjunto unitário, porque ele só tem um elemento. Então, pela propriedade, eu consegui descrever esse conjunto, e o conjunto unitário só vai aparecer apenas um elemento. Então, fica bem mais fácil para mim interpretar e compreender o conjunto unitário. Conjunto unitário e conjunto vazio. O que seria esse tal de conjunto vazio? O conjunto vazio, ele nada mais nada menos é um conjunto que não vai aparecer nenhum tipo de elemento descrevendo para mim esse conjunto. Por exemplo, o conjunto vazio, ele vai se representar normalmente ou por chaves, ou eu vou poder representar esse conjunto vazio por esse símbolo matemático, onde eu tenho um conjunto vazio cortado ao meio. Toma cuidado, conjunto vazio, quando você for ler uma propriedade, você vê que não tem condições de montar ela, automaticamente esse cara pode ser um conjunto vazio. E eu tenho como representar ele ou dessa maneira por chaves, ou dessa maneira aqui por esse símbolo matemático, que é totalmente diferente. Toma cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui é um erro clássico dos alunos. Eu não posso representar um conjunto vazio dessa maneira. Por quê? Porque a partir do momento que eu coloquei um elemento aqui dentro, ele é um símbolo matemático, também ele é considerado como um elemento. A partir do momento que eu coloquei esse elemento aqui dentro, ele é considerado um conjunto unitário, já não é mais um conjunto vazio. Para ele ser um conjunto vazio, ele tem que vir livre, nulo, sem nada aqui dentro, ou dessa forma ou dessa forma. Quando aparecer dessa maneira aqui, ele não é um conjunto vazio, então ele não existe. Isso aqui não é um conjunto vazio. Por outro lado, ele se torna sendo um conjunto unitário. Finalizando então por aqui o estudo da introdução aos conjuntos.